Alerta ligado, um esquema aí está sendo descoberto no Brasil e isso tem pegado muitas pessoas de surpresa. E a que ponto isso vai atingir o Clube do Remo? A gente vai falar sobre isso hoje, então fica aí até o final, que é muito importante. Além disso, a gente vai falar bem brevemente aqui sobre o Fábio Bentes falar a respeito da saída do Pablo Roberto, tá? O que o presidente Fábio Bentes, né, o presidente do Clube do Remo, disse a respeito dessa saída do Pablo Roberto. Então fica até o final, deixa teu like, te inscreve, que é muito importante. Caso tu não me conheça, meu nome é Nicolas Corrêa e é um prazer tê-lo aqui comigo. Indo direto ao assunto, quero ser breve nesse vídeo hoje. É o seguinte, meu amigo. O Pablo Roberto ele foi especulado ali que o São Paulo estaria observando ele, né? Saíram notícias a respeito disso. Também tiveram notícias que o Corinthians estava tentando buscar a contratação do Pablo Roberto, mas como eu disse aqui no vídeo, caso tu seja inscrito, tu já sabe disso, é que no dia 20 do mês passado, a janela de transferência, ela foi encerrada. Ou seja, somente lá em julho, novamente teremos a abertura da janela de transferências, enfim, na metade da temporada. Cerca de metade da temporada, né? Então eu falei sobre isso. E por isso o Pablo Roberto não iria sair agora, tá? Mas o próprio Fábio Bentes ele vem a público e fala que o Pablo Roberto ele tem contrato com o Clube do Remo até final do ano e que realmente ele não vai sair nesse período agora, porque há a possibilidade dele sair, mas seria só em julho, tá? Então as notícias que nós tivemos era que o São Paulo estava observando o jogador, né? E quem sabe lá na metade da temporada tente a contratação. Se o Pablo Roberto continuar nesse futebol que ele vem apresentando, que vem chamando a atenção dos clubes paulistas, não será só o São Paulo, só o Corinthians que irá atrás dele, tá bom? Caso ele continue apresentando esse futebol que tem chamado a atenção aí do São Paulo, do Corinthians, enfim, de times que precisam desse jogador de meio campo. Tá? Não será, então não se espantem se nós observarmos aí no futuro outros nomes, né, outros times grandes, ou pelo menos ali da Série A, especulando, saindo nas mídias a especulação do Pablo Roberto nesses times, tá? Como eu falei, o preço, né, que para tê-lo no seu time, é, caso seja um time nacional, é de 4 milhões de reais. Se for um time internacional observando o jogador e quiser levá-lo, né, aí teria que pagar 10 milhões de reais. Lembrando que o jogador ele pertence ao Vila Nova, não ao Clube do Remo. Tá? Ele está emprestado ao Clube do Remo até o final do ano, mas ele pertence ao Vila Nova, tá bom? Para quem não sabe, o Vila Nova, esse mesmo Vila Nova que disputa a Copa Verde, aí, enfim, vocês estão cientes do Vila Nova de Goiás. Tá? Enfim, outra coisa que eu queria falar, então já, só encerrando aqui, então já fiquem com isso em mente aí que o Pablo Roberto fica pelo menos até julho, tá? Essas foram as palavras do Fábio Bentes, algo que eu já tinha dito para vocês, que a janela de transferência tinha fechado. Outra coisa que eu quero falar a respeito aqui no canal também com vocês, é sobre alguns esquemas aí que estão rolando no Brasil e que está ali revelando que muitos jogadores, né, eu vi a lista de mais de 20 jogadores, tá bom? Estariam envolvidos ali em um complô, né, em um conluio ali para manipulação de resultados, manipulação de cartão, manipulação, enfim, no geral aí de atitudes num jogo de futebol. Como assim, Nicolas? Alguns jogadores, por exemplo, eles receberam propostas para levar um cartão amarelo, tá, durante a partida, outros levar cartão vermelho, enfim, tem diversas atitudes aí. Como que isso funciona, Nicolas? Alguém, né, vai lá contactar o jogador e diz assim mesmo, ó, eu vou fazer uma aposta aqui e a odd de você levar cartão ela é muito alta. Vamos fazer assim, eu te dou um certo valor, né? Eu te dou um certo valor e você toma cartão nesse jogo. Pode ser? Esse valor normalmente é alto, né? Que eles dão, até porque eles conseguem fazer uma aposta muito alta e conseguem ali ter um bom faturamento. Né, consegue ter um bom faturamento. Vou lhe citar o caso do Eduardo Bauerman, né, o zagueiro do Santos, que ele foi contactado, depositaram ali 50 mil para ele, disseram que ele tinha que levar um cartão, ele não conseguiu levar o cartão, salvo engano, e aí deu prejuízo, né, para as pessoas que estavam ali fazendo esse esquema, né, para os cabeças do esquema, deu prejuízo. E a Justiça, né, de Goiás, ela está observando isso e já conseguiu ali, enfim, identificar vários jogadores, inclusive alguns apostadores. Nicolas, eu sabia as casas de apostas. Tá, isso eu acredito, tá? Minha perspectiva, você pode discordar agora. Mas eu acredito que isso não é culpa da casa de aposta, tá? Não é culpa da casa de aposta. Porque assim, pensa comigo. Se, vamos supor, se alguém manipula os resultados, né? Paga para 3 jogadores ali tomarem cartão amarelo. Coloca numa odd ali, uma odd na casa de 1.000, né? E coloca um valor alto ali, um valor alto também, uns
200, vamos supor, uns R$ 300, numa odd ali que bate 1.200, tá? Numa odd de 1.200. Tá? Essa pessoa ganha, o prejuízo é da casa de apostas, porque a casa de apostas vai ter que pagar esses 1.200 de odd vezes, né, o valor que ela apostou, no caso R$ 200, entendeu? Que queria dar um valor ali, enfim, muito grande, muito, muito grande. Então, que lucro teria a casa de apostas nisso? Basicamente nenhum, tá? Porque estão manipulando os resultados para conseguir obter lucro. Então, isso de fato parte de alguns apostadores, né, que querem ter uma segurança, que querem a todo custo tirar um valor alto. Então, para isso, eles acabam pagando os jogadores para eles, enfim, tomarem algumas atitudes ali no jogo e que batam com a odd deles, que batam ali com a aposta deles, e para isso eles tiram uma boa quantia. Tá? Que no final das contas isso dá um prejuízo para a casa de apostas, tá? Não teria nem por que a casa de apostas participar disso, daria um prejuízo para a casa de apostas, pelo menos essa é a leitura que eu faço. Tá? Então, de fato algumas pessoas tentando manipular os resultados do jogo e não deixando ele correr por si só. Resultados, seja esse com gols ou com também cartões, como eu acabei de citar. Enfim, tem diversos jogadores aí, por exemplo, tem o Richard também do Cruzeiro. São essas notícias que estão saindo revelando muitos nomes. Inclusive, não só da Série A, tá bom? Saiu também da Série B, um jogador que estava no Operário, que recebeu, se eu não me engano, a quantia de R$ 500.000 para ser expulso, receber um cartão vermelho. Não conseguiu e depois foi, se eu não me engano, foi... Enfim, o problema é que quando eles não conseguem conseguir cumprir esse combinado, né, pelo que eles receberam, eles acabam sendo cobrados pelo prejuízo, porque alguém vai ter um prejuízo em cima disso, e tiver. Então a justiça ela vem, enfim, buscando. Agora sim, a gente está falando de jogadores como o Bauerman, por exemplo, que ali recebia cerca de 200 mil no Santos, recebe, né, cerca de 200 mil mensal, se vendeu por 50 mil, né? Um quarto do valor que ele recebe mensal, e depois ainda, como ele não conseguiu, enfim, cumprir o combinado, ele ainda ia ter que ficar pagando 50 mil todo mês, até bater 1 milhão, né? Acho que 20 parcelas, se eu não me engano, de 50 mil, para cobrir o prejuízo que ele deu ali para os cabeças, né, do esquema. A gente tá falando de times da Série A, já é valor alto, tá? Da Série B também. Esses jogadores serão punidos, tá bom? Muito provavelmente serão punidos. Podem até ser banidos aí do futebol. E a justiça ela continua revelando mais nomes. E a gente está falando de jogadores que recebem valores altos. Vocês acham mesmo que isso não vai acontecer ou não aconteceu em algum momento na Série C? Deixa aí nos comentários. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Deixa aí nos comentários algum lance polêmico, algum momento polêmico protagonizado por algum jogador que você falou, tem alguma coisa de errada nisso aí. Deixa aí nos comentários que tu consegue lembrar, assim, que tu consegue trazer a memória, evocar a memória. Então isso pode atingir clubes da Série C. Tá bom? Isso pode atingir clubes da Série C. Porque se nós estamos falando de jogadores que têm um salário alto, exorbitante, né, e se vender ali por um valor que às vezes não é tão exorbitante como o Eduardo Bauerman, imagina na Série C que o salário é reduzido, né, na Série B também o salário é menor. Imagina numa Série C que o rapaz está ganhando 20 mil ali e ele recebe uma proposta de 60, 100 mil para receber um cartão vermelho. Enfim, eu realmente só espero que isso não chegue na arbitragem. Não que a investigação não chegue na arbitragem. Se houver, eu espero que chegue. Mas imagina chegar e nós descobrirmos que sim, tem árbitros que tomaram determinadas atitudes ali porque estavam participando dessa manipulação. Eu espero que os árbitros não tenham participado disso, porque aí é terrível, tá? Aí é terrível, aí abre precedentes para muitas coisas e a gente espera que realmente os árbitros não estejam envolvidos nisso, tá bom? Mas se estiver, a gente espera que a justiça ela realmente encontre. Até porque eles não podem ficar livres, assim, não podem ficar impunes, né? Nada pode ficar impune, porque pode ter prejudicado um clube ou outro. E aí é que eu falo, o clube do Remo, ele paga bem os seus jogadores, né? Mas tem outros clubes da Série C que não pagam tão bem assim. Então pode chegar neles, pode chegar até no clube do Remo, tá? Pode. Então não se espantem se algum dia a gente vê que saiu uma notícia aí que determinado jogador da Série C, nem digo do nosso clube, mas determinado jogador da Série C estava participando. Muitos nomes estão saindo e eu acho que muitos ainda vão aparecer. Então a gente tem que ficar de olho. Isso serve de alerta também para os jogadores, né, do elenco, tá? Que a justiça ela está trabalhando, que ela vai descobrir. Serve de alerta para todos os jogadores do Brasil que não participaram disso,
que se em algum momento pensaram em fazer isso ou receberam proposta, não façam, não façam, porque a justiça ela está trabalhando, os nomes eles estão saindo, estão repercutindo e muito provavelmente vão receber uma punição. Quem sabe essa punição seja pesada a ponto de serem banidos. Então, isso pode atingir os clubes da Série C. Porque se os que estão recebendo alto salário estão participando, você imagina os que recebem um salário reduzido, menor, aqui na Série C, até na Série D, quem sabe. Enfim, esse é o meu recado para vocês. A gente deve ficar alerta, de olho. Nesse começo de Série C a gente já tivemos lances polêmicos, tanto nos jogos do Paysandu quanto no jogo do Clube do Remo. Mas muita coisa ainda vai acontecer, muitas notícias vão sair, a gente tem que ficar de olho, vigilante, né? E alertar os nossos jogadores, que podem ser punidos até com banimento. Então não participem. Tá? A gente espera que essa investigação não atinja o clube do Remo, os jogadores que estiveram no Clube do Remo ou que ainda estão, não porque a justiça falhou, mas porque eles não fizeram nada. Então a gente espera que não atinja, porque os nossos jogadores não se envolveram nesse tipo de falcatrua, tá bom? Então é isso, no final das contas. É algo delicado, é algo duríssimo, a justiça está trabalhando, e é aquilo, né, rapaz? A gente sempre quer ter segurança, né? Por exemplo, a gente faz uma aposta numa casa de apostas, coloca lá o valor que a gente quer num determinado jogo, faz uma leitura do jogo, vê se pode bater a aposta ou não. É válido, é justo. As casas de apostas estão aí para nós fazermos isso, para nós nos divertirmos apostando e tudo mais. Mas tomar ali meios que não são lícitos, tentar subornar jogador, tentar manipular, isso aí, pra mim, na minha visão pelo menos, tá? Tu pode discordar. Não tem nenhum problema se você discordar disso, mas na minha visão isso não é uma coisa legal, sabe? Isso não é uma coisa legal. Fere alguns princípios de moralidade. Mas essa é só a minha visão, você pode discordar. No final das contas, nem a minha visão, nem a sua, ela vai fazer diferença para a justiça, tá? A justiça, o que ela entende, ela vai ir atrás ali de punir realmente os responsáveis, tanto os cabeças quanto os peões ali desses esquemas. Tá? Que há muito tempo tem sido especulado, né? No Brasil, mas agora nós temos nomes, temos conversas, enfim, e temos aí, enfim, e temos provas claras aí que realmente estava havendo ali uma manipulação. Até então, não por parte da arbitragem, não por parte das casas de apostas, mas por parte dos apostadores e dos jogadores, tá? Até então. Bom, eu vou ficar aguardando novas notícias aqui. Vou falar sobre isso com vocês a respeito do Clube do Remo também e desse assunto. Deixa o teu like, te inscreve que é muito importante. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no começo também. A diretoria aumentou o salário do Pablo Roberto, tá bom? Pelo bom desempenho, deu um aumento de salário. Então isso é importante lembrar. Deixa o seu like, inscreva-se. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.